desculpa que prefiro falar sentado porque tenho que manobrar a Bíblia em espanhol, em português. Fica mais fácil, as mãos livres, a mesa aqui bem grande. Amém, irmãos? Agradeço. Recebam saudações de Colômbia, irmãos, dos irmãos lá. Se escuta bem de atrás? Amém. Hagamos uma oração. Querido Pai, Sim, Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, nos alegramos muito, Senhor, porque o Senhor nos amou com amor eterno, sim, Pai, nos buscou, nos achou como mortos em delitos e pecados e como inimigos. Mas o Senhor mesmo enviou seu Filho a buscar o que estava perdido. sim, Pai, O Senhor, estando mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Pagou o preço dos nossos pecados, carregou conosco. E hoje estamos, Senhor, na Tua cruz, crucificados contigo. sim, Pai, Mas também graças a Teu Santo Espírito, que é um presente de Deus. Também o Senhor nos ressuscitou em Espírito. sim, Pai, E o Senhor está renovando nossa vida, deixando nas Tuas mãos tudo que atañe a nós. Te agradecemos por esta ocasião que o Senhor mesmo preparou para nós. E não estamos olhando para o homem algum, porque não tem nada o homem si mesmo para nós. Nós levantamos nossos olhos a Ti, esperamos de Ti. Encomendamos nas Tuas mãos nossa íntegra condição, conhecida e desconhecida. Confiamos em Ti, Senhor. Fala nossos corações, aviva nossos espíritos, alumia os nossos entendimentos, prepara-nos nestes dias como só o próprio Senhor pode nos preparar e ajudar. Faz-nos compreender o que precisamos compreender à luz da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, nestes poucos dias que temos estado aqui, que acabamos de chegar praticamente, somente tivemos 2 compartilhares lá em Joinville e 3 em São José dos Pinhais. Alguns dos irmãos que estiveram lá estão aqui, mas são poucos e a maioria não esteve. Então, eu tenho uma carga específica que compartilhar com os irmãos. Logicamente que não é uma carga para impor, porque não é coisa minha impor nada. Somente a carga que Ele coloca nos corações, colocar diante dos irmãos, que os próprios irmãos possam invocar o próprio Senhor, para não receber essas coisas diretamente de mim, sino através do Senhor. Para ver se essas coisas são assim ou não. Não quero ser dogmático, sempre quero deixar uma porta aberta para qualquer correção necessária no caminho, mas às vezes as coisas que o Senhor coloca em nossos corações e em nosso conhecimento parecem tão sérias que esperar ficando calado é mais perigoso que falar. Eu prefiro falar e até errar que ficar calado. Porque se falamos, pelo menos haverá alguma pequena inquietação, uma pequena investigação para ver se essas coisas são assim ou não são. Mas
se são delicadas. Então eu prefiro que a igreja escute, não que engulha diretamente, não, mas que escute, que escudrinhe, que pesquise, e se o próprio Espírito dá luz a cada qual, porque é só aquilo que o próprio Espírito confirma, é aquilo que vai edificar de verdade. Nós não pretendemos edificar por nós mesmos nada, senão deixar o Senhor nos edificar, deixar o Senhor nos ensinar e compartilhar uns com os outros aquilo que Ele nos dá, ou que pelo menos pensamos que Ele nos dá. A igreja tem que comprovar se é de Deus ou se é somente coisa nossa. Mas é perigoso se cada um de nós que foi feito por Deus uma atalaia, como fala o livro de Ezequiel, que se o Senhor levanta atalaias e mostra alguma coisa que está vindo, que chegou, que já está passando, e não avisamos ao povo, o povo pode perecer por seu próprio pecado, mas o atalaia falou, o atalaia gritou, o atalaia disse: tem uma coisa estranha aí que tem que ter o olho aberto, não estou seguro, mas pode ser. Se o atalaia, como um cachorro, não ladra, o ladrão entra e rouba. Então é melhor que o cachorro ladre. Pode ser o tio, mas pode ser o ladrão. Entende, irmão? Então você me compreende que prefiro ladrar como um cachorro e não ficar calado. A Bíblia fala isso, que às vezes os atalaias são como cachorros que não ladram e depois o sangue da gente está em nossas mãos. Mas se falamos, agora já cada qual é responsável. Amém, irmãos? Tem estado acontecendo assuntos, temos estado mostrando essas notícias aos irmãos em outros lugares. Pensamos também fazer isto aqui, porque a maioria não esteve e é necessário que cada qual possa, de primeira mão, considerar estas coisas. Então, para aproveitar melhor essas notícias, esses acontecimentos que estão acontecendo e que muitas vezes passam desapercebidos, não porque não aconteçam e não porque não estejam registrados, senão porque estamos distraídos com muitas coisas, não? E às vezes essas coisas passam sem saber. Mas quando Deus mostra a alguém de nós alguma coisa, tem que passar para os outros, assim não esteja seguro, pelo menos examine, amém? E examinar juntos. Então tem estado passando assuntos que eu preciso comentar com os irmãos, mas para que esses assuntos possam ser avaliados, se precisa conhecer as profecias das Escrituras. Precisamos ver o interesse do Espírito falando dessas coisas e passando para nós nas Escrituras. O que está nas Escrituras é para nós e para nossos filhos. Isso está bem claro na Escritura. O que é revelado é para nós e para nossos filhos. Às vezes nós preferimos certas coisas, às vezes não descobrimos que toda a palavra vem de Deus, inspirada pelo Espírito, e é parte da revelação integral, e que precisamos pegar cada parte e integrar ela numa visão completa de Cristo. Toda a palavra fala a aspecto de Cristo. Por isso eu vou começar lendo a Cristo. Vamos lá nos Evangelhos sinópticos, especialmente o primeiro deles, que é Mateus, e vamos ler ali palavras do Senhor Jesus registradas no capítulo 24 e 25, também em Marcos 13 e em Lucas 21. Mas por enquanto só vou ir a Mateus, capítulo 24, para lembrar
algumas partes que já temos lido e comentado em ocasiões passadas, mas que precisamos de novo ter frescas diante de nós. Capítulo 24. Aí estão as respostas que nosso Senhor Jesus respondeu aos apóstolos primeiros que ele chamou. Poderíamos dizer a creme innata dos apóstolos da igreja. Mateus não disse quem foram, mas Marcos disse que foram Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, irmãos e primos do Senhor Jesus, porque Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Salomé, mãe de Tiago e João. E também Andrés, irmão de Pedro, ou seja, foram os primeiros 4 apóstolos que o Senhor Jesus chamou. Aquele primeiro grupo, por isso falei aquela creme innata da igreja. E eles mostraram a Jesus aquelas pedras, aqueles muros daquele templo que levantou Herodes além das medidas que Deus deu para Davi e Salomão, que depois restauraram Josué, filho de Josadac, e Zorobabel. E Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Então, quando saíram do monte e foram descendo lá para aquele ribeiro do Cedrão e subiram aí um pouquinho a Getsemane e ao Monte das Oliveiras, eles perguntaram, aí está, quando, verso 3, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, tenho aqui, vou ler em português e depois em espanhol, porque as pessoas estão acostumadas, cada uma com alguma tradução, e é bom comparar várias para pegar o sentido melhor do texto original, mas então eu vou procurar usar as duas, e esta é a letra gigante me ajuda mais. 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, que é Marcos que para o nome deles, dizendo, disse-nos, ou seja, é a igreja mais íntima que tem este interesse. É a igreja mais íntima que faz estas perguntas. E é a esta igreja mais íntima que o Senhor responde estas coisas para passar o resto do povo. Então, disse-nos em particular, não? Quando serão essas coisas? Eles perguntam, pero quando? Acontecerão as coisas que ele falou, que aconteceriam no templo e que seriam espalhados e que não veriam mais ele até que não dissessem bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque é isso que acontece no final do capítulo 23. E dizes que eles perguntam. E isso se refere a quando serão essas coisas. Mas a outra pergunta é, e que sinal haverá? Tem vários sinais. E de fato nós outros evangelistas vemos que perguntaram também em plural por sinais. Mas aqui fala de alguma especial. Sinal haverá da tua vinda, e a palavra aqui é parousia, ou parúcia. Parousia no grego pode ser falar parúcia em português e espanhol. Já essa palavra foi incorporada por estes idiomas. E também diz, e, ou seja, outra mais, do fim do mundo, ou do século, como diz outras traduções. E Jesus respondendo, ele disse-lhes, ou seja, aqui ele começa a falar a seus discípulos. E, como temos dito em outros lugares, e aqui também, o Senhor, como as perguntas são várias e tem vários acontecimentos
e tem uma sucessão deles. O Senhor é muito sábio e começa a falar em 3 níveis de alertas. Aqui no Brasil não tem muito tremor de terra, muito terremoto, tsunami, essa coisa, por enquanto, graças a Deus. Então, quizá você não esteja muito acostumado o que significa esse alerta laranja ou alerta vermelha, ou somente amarela. Mas as pessoas que vivem em países onde tem tremores de terra, vulcões, etc., já sabem que alerta amarela é só, sim, estar de olho, mas não é uma coisa muito perigosa, muito iminente. Já quando é alerta laranja, ou agora tem que ter mais cuidado, estar já pronto, preparado, por se alguma coisa que não caia de imprevisto sobre nós. Mas alerta vermelha já não é agora mesmo, tem que fugir daqui, não pode ficar mais frio. Assim em Colômbia, por exemplo, vai haver uma fumacinha pequena, alerta somente amarela, mas já tem tremores, e olha, e se começou a jorrar lava, isso já tem que sair, não pode esperar mais. Então, os sábios começam em conta alerta amarela. Então aqui você vê, Jesus começa a responder primeiro o que não é, para que as pessoas não fiquem estressadas, preocupadas em demasia com coisas que não são. Mas claro que ele não somente fala alerta amarela, sim fala. E alguns gostariam de permanecer sempre na amarela. Só amarela. E parece que só tivesse falado a primeira parte. A parte da alerta amarela, de verso 4. Jesus respondendo, disse-lhes, ou seja, a igreja: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, que haveria acerca deste assunto muito engano, muita confusão. E ele chama a atenção nossa para isso. E temos que saber que nesse assunto tem muita marimanga de ideias, de escolas, vai e vem, contradiz, exagera, ou fica calado, não faz nada. Então Jesus fala de nos acautelar, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E outra frase que ele falou, que Mateus não lembrou, pero que lembrou Pedro ou Lucas, porque o que Pedro lembrou foi Marcos que escreveu. O Evangelho de Marcos era o que Marcos ouvia de Pedro. Assim nos conta Papia de Hierápolis, que foi um discípulo que João fez para o Senhor, e que ele conhecia, que João tinha lido o Evangelho de Marcos, já tinha aprovado, dizendo que não tinha erro, e que também era Pedro, como lemos na carta de Pedro, que ele disse que ele não quer que esqueçamos essas coisas e que ele vai procurar que tenhamos sempre memória delas. E de fato a igreja pediu a Marcos que escrevisse o que ouviram de Pedro. Como Marcos era o intérprete de Pedro, então ele escreveu lembrando o que viu de Pedro. E aí detalhes que não conta Mateus, mas que conta Marcos, e Lucas, que era mais companheiro de Paulo, mas ele pesquisou desde o começo, perguntando às pessoas. Isso diz ele mesmo. Então, vemos que esse triplo testemunho sinótico dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se complementam. E Jesus não somente falou de que alguns diriam, eu sou Cristo, também falou que alguns diriam, o tempo já está aqui. E eu sou consciente disso que fala. Ou seja, que durante muito tempo, pessoas que colocaram datas, Jesus vai vir em tal época. E não veio, porque eram cálculos errados. E tudo isso acontece. Então Jesus nos fala, acautelai-vos disto. Ou seja, ele está nos ensinando a não ser muito esquizofrênicos e paranoicos nas coisas, sino que vamos com cuidado, não vamos ser pessoas totalmente crédulas que comem cru qualquer coisa que vem, qualquer
pequena guerra que sai qualquer homem que sai falando lá no deserto que é Cristo e a são enganados. Mas o outro extremo não há nada, isso sempre se falou e não aconteceu. Posso seguir continuando aqui com minha vida normal, cotidiana, meu negócio, né? Comprando, vendendo, me casando, dando em casamento, plantando, edificando, como se as coisas ainda vão passar, quizá em 20 séculos mais, o 10, o 5, já passaram 21. E Jesus então fala também para esses dois lados, o que se adianta e o que se atrasa. Então, a primeira parte é alerta amarela. Não se preocupe ainda, isso não é o fim mesmo, examina bem, coloca o exame. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, mas não só neste século, senão toda a história está cheia de guerra. E diz, olhai, pero diz, olhai. Então hay que olhar. Será esta guerrinha aqui tem algum significado ou é uma mais das muitas? Olhai. Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando diz é mistério, tem que acontecer, está no plano de Deus, por algo será. Alguma coisa se está desenvolvendo em função do propósito de Deus, não se está ainda numa etapa verde, não madura. Então, esse alerta amarela. Bem, não é o fim ainda. Depois já, a partir desse alerta amarela, porque alguns sempre ficam só no alerta amarelo, os mais incrédulos, os mais céticos, e gostam da alerta amarela. Isso não é nada. Mas isso não foi tudo que falou Jesus. Então, chega um momento que Jesus passa da alerta amarela para a alerta laranja. Não é ainda vermelha, mas não é mais amarela. A coisa vai pegando cor. Passou de amarelo para laranja. Então disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora escute esta palavra aqui. Mas todas estas coisas são, agora já virou laranja, princípio de dores. Não são todas as dores, não são as dores finais, mas já são dores, mas são princípio. Então você vê que já não era ainda, mas agora já é princípio. Se deu conta? Alerta amarela passou para alerta laranja. Se você compara em Apocalipse as trombetas com as taças da ira ou copas da ira, você se vai dar conta que tratam quase das mesmas coisas com diferença de intensidade. Vamos dizer que as trombetas somente introduzem 1/3 do juízo. E sempre a palavra terço aparece nessa coluna das trombetas. Ele fala 1/3 das árvores, 1/3 dos rios, 1/3 das águas, 1/3 dos navios, 1/3 da luz do sol, 1/3 da luz da lua e das estrelas. Fala de 1/3. E depois fala de 3 ai. Um primeiro ai, que é a quinta trombeta, é um ai. Mas vem ainda outros 2 ai. O segundo ai pior. Terceiro ai pior. No primeiro ai somente pega 1/3 parte das árvores. Ficaram 2/3 ainda intactos. A gente
pensa que, uau, essa foi uma tormentinha pequena, as pedrinhas aí vieram, uau, tá bom. Mas a gente continua como se não passasse nada. Então Deus tem que apertar um pouco as tormentas, um pouco as pedrinhas, um pouco a chuva, um pouco o vento, um pouco o fogo, um pouco a seca. Porque quando Davi teve a primeira seca, é normal de vez em quando alguma seca. Passou a seca. Mas o próximo ano outra seca. Estou um pouco mais problemático. Pode ser que já depois volta à normalidade. Em 3 anos, outra seca. E Davi, que era homem de Deus, perguntou a Deus. Se tivesse perguntado na primeira seca, houvesse evitado muitos problemas, mas quando já a coisa estava mais séria, o que perguntou? 3 anos, você vê? Amarela, laranja, vermelha. Já quando a coisa era séria, vermelha, porque perguntou Davi: Senhor, por que essa seca? Quem ia imaginar que essa seca nos tempos de Davi era devido a um problema do reino anterior, que foi semeado nos tempos de Saul e estava produzindo essa seca nos tempos de Davi. Quem ia imaginar isso? A gente pensa que a história não tem continuidade, que a gente pode fazer o que quer e não vai ter nenhuma consequência. Mas o Senhor fala que se um pai obra mal, 2, 3, até 4 gerações vão sofrer a consequência. E se os justos caminham retamente, muitas gerações vão ser abençoadas. Ou seja, que as coisas boas vêm de outros. E as ruins também vêm de outros. E nós cooperamos com eles. E aumentamos. Então Deus respondeu à pergunta de Davi. E lhe disse: Davi, a seca é por causa de Saul, que matou os Gabaonitas. Os Gabaonitas? Os Gabaonitas, quem foram? Foram aqueles povos externos que iam morrer no tempo de Josué e se disfarçaram. Vamos falar que estamos vindo de longe, vamos fazer pacto com Israel. Enganaram Israel. E disseram que queriam ser aliados deles, porque eram os próximos a morrer. Se disfarçaram como que vinham de longe. E enganaram ao próprio Josué e enganaram aos israelitas. E os israelitas fizeram um pacto com os gabaonitas. E depois se descobriu o engano, mas Deus disse: vocês deram a palavra, vocês fizeram esse pacto, vocês têm que cumprir um pacto. Vocês se deixaram enganar e fizeram um pacto, agora têm que cumprir a palavra. Mas Saul não cumpriu a palavra e matou muitos gabaonitas. E Deus castigou essa ilegalidade e essa deslealdade. Eles, ainda que enganados, fizeram um pacto que tem que cumprir, não cumpriram. E todo o povo, que bom. Saúl se livrou dessa gente. Mas Deus não é assim. Passou todo o tempo de Saúl, ninguém falou nada. 40 anos reinou Saúl. Depois veio o tempo de Davi. E os primeiros tempos Deus esperando a ver se acaso, pelo menos Davi se dava conta e fazia uma reparação. A gente que pensa que não tem que fazer reparação de nada. Me perdoa rápido porque quero voltar para o shopping. Tranquilo. Não, essa não é uma atitude correta para com Deus. Então, como Davi também continuava como se nada devesse nos israelitas. Porque até se alguém aparece morto, os anciãos tinham que falar: Senhor, não sabemos desse morto, perdoa. Sacrificavam aquele cordeiro para que Deus não cobrasse o morto da comunidade. E se alguém sabia, tinha que dizer quem que foi culpado e tinha que se cobrar. E ainda se não se sabia, tinha que haver essa retidão: Senhor,
não aprovamos isto que acontece entre nós, não sabemos quem é, Senhor, recebe o sacrifício deste cordeiro e não tome em conta esse pecado para nós. Era uma comunidade ciente que o Senhor preparou. Mas, no tempo de Davi, quantidade de mortos, e ninguém se preocupava por isso, era normal. Ninguém protestava, ninguém fazia, como dizer, de sacerdote intermediário para não concordar com as coisas que estavam acontecendo, porque às vezes até concordávamos e participávamos. Mas Deus corrige. E aí foi que começou a sequia, a seca. Mas era só um ano. Então, pensaram que era normal. Quando já era a terceira seca, aí foi que Davi perguntou e Deus mostrou a causa. Quem ia pensar que uma seca, 50 anos depois, um pecado ia produzir uma seca 50 anos depois? Quem ia pensar isso? A palavra de Deus nos ensina isso. Porque tudo que nós fazemos vai criando uma dificuldade ou uma liberação. Depende. Se fazemos bem, estamos abrindo caminho para abençoar muitas gerações. Mas se fazemos mal, não somente nossa própria geração, sino nossos netos e bisnetos também vão sofrer o que nós fazemos. Bem, então, por isso este assunto das alertas é necessário. Quando as coisas começam a sair da normalidade e ficar a coisa um pouco escura, um pouco... Não pense que é qualquer coisa, não. Pergunte a Deus, busque a Deus. O Senhor disse, vossos pecados interromperam o ciclo natural da natureza. Estou falando com outras palavras. Secas, inundações, tudo isto vem pelos pecados dos homens. E aí, Davi aprendeu e perguntou aos Gabaonitas. Gabaonitas, nós, nosso povo, fiz uma coisa ruim, que não deveria ser feita. Um tratado internacional que não foi guardado com lealdade. Deus vela por isso. Não é uma política de mentiras, enganando, e depois não vai passar nada. Como se não houvesse Deus. Alguns pensam, mas como para que aquele, mas eu vou no carro, eu tenho a via, mas eu tenho a tratobola, disse o outro. A carreta. Um tem o direito e outro tem a carreta. Pensa que quem que tem a carreta pode passar acima do direito. Mas Deus não deixa isso. Essa carreta pode passar por acima de muitos, mas lá vai sofrer. Porque Deus existe. Deus não é algo pintado na parede, desenhado na parede. Deus existe. E nós temos que aprender a temer a Deus. Esse princípio da sabedoria. Se você tem um polícia dentro, já não precisa polícia fora. Se você tem o Espírito Santo e a consciência reta, você faz tudo reto ainda em segredo. Não precisa câmara, não precisa chip, não precisa satélites. Porque você está diante de Deus, faz as coisas retamente diante de Deus. Mas se não faz, Deus tem polícias. E os polícias têm pistolas. E se você mata um polícia, vem 50. E se enfrenta um batalhão, vem 30 mais. E tem aviões, vem de tudo. Porque Deus constituiu o Estado também como a igreja para por ordem. E se eles fazem errado, acima deles tem outros. Ninguém vai se burlar de Deus. Não pense que porque agora está escapando, vai escapar para sempre. Não é pior. Se você não paga a dívida rápido, vai crescendo, vai comendo toda a sua casa, seu automóvel, todo. É melhor pagar essa pequena conta rápida. Amém? E por isso são as alertas, que vão mudando de cor, mais sério cada vez.
Aqui ainda é laranja, mas já vai passar de laranja para vermelho. Voltamos em 24. Dice, mas todas essas coisas, que já foram entrando novas e mais fortes, são chamadas de princípio de dores. Como dizer, uma introdução, uma advertência. É justo fazer advertência, porque às vezes as pessoas não fazem as coisas com uma vontade, a propósito, senão porque estão distraídas, nós temos que aprender. Os meninos não sempre fazem um desastre porque queriam, não, é porque não sabiam. Pegou aquele boom, rompeu aquilo, aquela corrente elétrica, qualquer coisa, não sabia. Mas cada vez que mais sabemos, é mais grave. Alguns preferem não saber, mas se poderia ter sabido, é dívida. Mas eu não sabia. E por que não sabia? Porque ninguém me falou. E por que ninguém me falou? Por que ninguém te falou? Porque cada vez que iam começar a falar, você, ou alguém ia falar na rádio, mudava a onda, trocava o programa de televisão. Ah, essa pessoa já vai parar disso, vou para lá. Você crê que vamos enganar o Senhor? Não. E então essas coisas são princípios de dores. Mas agora empieza a mudar de laranja para vermelho. Então vos hão de entregar. Antes parece que tudo era tranquilo, podia ir por todo lado, mas agora começou uma situação desagradável, como muito policiaca, detetivesca. Vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos hão e sereis odiados de todas as gentes, não por ser judeus, por causa do meu nome, por ser cristão. Ou seja, que este assunto, isso é para os judeus. Não, irmão, é para os cristãos. Claro, se tem judeus messiânicos, também são cristãos. Mas é por causa do nome de Cristo que se aumentará o ódio do mundo, o aborrecimento do mundo, a hostilidade do mundo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Estavam esperando outra coisa. Tudo ia ser cor de rosa e resultou cor de tribulação. Mas falaram que não passaríamos por tribulação. Sim, falaram, mas não conforme a Bíblia. A Bíblia diz: vos matarão, vos perseguirão. E você não criou a palavra, mas criou as novelas. Então surge e diz: trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e por se multiplicar a iniquidade, e aí surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Os que falam diferente da própria palavra e do próprio Espírito de Deus. Muitos. Mas, e aqui aparece a palavra da perseverança, que é lembrada em Filadélfia 3:10. Apocalipse 3:10, mensagem a Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da prova. Não disse que vai arrebatar, mas que vai guardar da hora da prova. Deixa Deus explicar isso como guardado. Não imagine coisas. Deixa a própria palavra falar em outros lugares da mesma coisa. Mas essa é a palavra da perseverança. Aquele que perseverar até o fim. Porque se é perseverar até o princípio, até a metade, não é perseverar. Perseverar é até o fim, como disse Tiago, que a paciência tenha sua obra completa. E a palavra paciência e a palavra perseverança é a mesma palavra no idioma grego. É a palavra hipomené. Hipomené é paciência e é perseverança. É a palavra da sua paciência ou da sua perseverança é a mesma. E aqui Mateus
introduz essa expressão que depois o Senhor lembra a Filadélfia. Mas também depois em Apocalipse 13, no meio do contexto da besta, o anticristo, e da outra besta do falso profeta, volta a falar de novo. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Assim que não coloque a palavra da perseverança somente como se fosse arrebatado antes da tribulação, porque aparece essa mesma palavra no meio da grande tribulação. E quando chega no capítulo 14, dentro das mensagens dos 3 anjos, o primeiro que falou do Evangelho Eterno, o segundo que falou da queda da Babilônia, o terceiro anjo advierte para não se deixar marcar na mão direita pelo anticristo, nem adorar ao dragão, nem a estátua dele, a imagem da besta, nem receber a marca, nem o nome dele. E aí, nesse contexto, fala de novo da palavra da perseverança. Depois de falar da besta, da imagem da perseguição, da marca da besta, do nome da besta, aí fala, aqui está a perseverança e a fé dos santos. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos, suas obras com Ele. E os demais vão querer morrer e não vão poder morrer, porque aquelas criaturas que saem do fundo da terra, debaixo da terra, muita gente não sabe coisas que já começaram a acontecer, vão atormentar os que não têm o selo de Deus vivo e vão querer morrer e não podem morrer. A morte fuge deles. Agora, os cristãos que morrem assim sejam decapitados, mas morrem e entram no descanso. Não vai perder nenhum cabelo. Já perdi vários aqui, mas disse que nenhum cabelo vai ficar perdido. Morremos e ao outro lado, brevemente, já temos todos de volta. E estamos no paraíso de Deus. Assim que Deus livra de coisas piores aqueles que morrem antes em Cristo. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos e suas obras com Ele seguem. Essa é a bem-aventurança. Tem outra também. Bem-aventurado aquele que espera e chega a 1335 dias lá em Daniel, quando Daniel, depois de tudo, vai descansar e por fim, no fim, vai ressuscitar. E ninguém vai ressuscitar antes de Daniel. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e então os demais ressuscitam para se encontrar com os que vêm de lá do descanso a tomar corpos glorificados e nós transformados para receber o Senhor no ar e ser arrebatados nas nuvens para receber Ele depois de tudo. Não sei se estou falando baseado em versículos, mas vossas consciências sabem, se conhecem a Bíblia. Não vou informar, mas vou falar. Não estou nem lendo, só lembrando. Mas vocês têm passado por aí alguns, então não esqueçam esses versos. E essa é a palavra da perseverança, relacionada com o fim. Mas o que persevere até o fim, este será salvo. Já somos salvos no Espírito, mas também temos alma e temos que nos ocupar de aplicar a salvação provista que está no Espírito e aplicar a ela cotidianamente em nossa alma para receber a salvação que será trazida e manifestada quando Jesus Cristo seja manifestado. Assim fala Pedro, assim fala Tiago. Ou seja, a salvação do corpo ainda é futura. A salvação do Espírito já se deu quando cremos de verdade, recebimos o Senhor e a vida eterna e a natureza divina. Aí nascemos de novo e somos filhos e somos salvos. Por graça, sois salvos. A salvação é tripartida. Também fala que nos ocupemos de nossa salvação por temor e temor. Isso é passar a salvação provista à nossa experiência cotidiana na alma ao longo da vida.
E quando vem o Senhor, também nosso corpo será ressuscitado e seremos semelhantes a Ele, porque veremos a Ele tal como Ele é, e essa é a salvação do corpo, a parte futura da salvação, será salvo. Não podemos pegar um e deixar o outro. Somos salvos, nos ocupamos de salvação e seremos salvos. Porque temos Espírito, que recebemos o Senhor e vida eterna, já sois salvos, diz a Bíblia. Jesus fala, João fala, mas também Jesus fala, com paciência ganhareis vossas almas. Não só por fé, mas com paciência. No outro Evangelho, não é que o Evangelho que é da graça é também do reino. Então, o Evangelho tem muitos aspectos e precisamos todos ser. Só que às vezes temos alguns passagens favoritos, mas precisamos que toda a Bíblia seja nosso favorito. Amém? E toda ela ajustada. Então, aqui já chegamos na alerta vermelha. Já falou do fim. Verso 13. Aquele que perseverar até o fim. Já falou do fim. Será salvo. E este Evangelho do Reino, né? Que inclui espírito, alma e corpo, não só recebe o perdão inicial, que é o Evangelho da graça, mas a graça é para nos capacitar para o reino. Então Jesus, a todo este discurso, onde fala até do anticristo, ele chama de este Evangelho do Reino. Ou seja que tudo isso que vem falando até aqui continua falando durante todo o 24 e termina depois do 25. E que abrange tudo que complementa Marcos 13 e Lucas 21. Isso tudo é o Evangelho do Reino. E Jesus falou que tinha que se pregar a todas as nações. Ou seja, não só os israelitas que ficam na grande tribulação, porque nós vamos estar nas nuvens cantando com harpas. Será isso que fala a Bíblia? Ou as novelas? Deixá-lo para trás, são novelas. São filmes baseados em novelas. Mas o que a Bíblia diz é isto. Será pregado, diz, e este Evangelho do Reino, isso que ele está pregando, isso que estamos lendo, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Bem, não é para os judeus que ficam, não, é para todas as gentes em todo o mundo. E esse é o Evangelho do Reino. E não há outro Evangelho, o Evangelho eterno é o mesmo de sempre e para sempre. Ou se não haveria outro Evangelho, é o mesmo de sempre. E então virá o fim, que será a pergunta. Que sinal haverá? Tanto a vinda e do fim do século. E aí é que então, quando falou do fim, agora disse o verso 15. Aqui colocaram um título na Sociedade Bíblica que não é parte do texto, claro. Jesus continua falando. E às vezes nós pensamos, bom, aqui já parou o auditório, já parou o tema, agora já vamos entrar em outro tema, mas não tem a ver conosco, é para os judeus e aqueles poucos que não são cristãos bons e vão ficar na tribulação, é para eles, não. Aqui o mesmo auditório, são os mesmos apóstolos que perguntaram, e está respondendo às perguntas ainda que fizeram. Não mudou a mensagem, nem mudou o auditório. Quando, pois, é a palavra pois, quando falou do fim, e do que está relacionado com o fim, esse pois. Quando, pois, virdes. E aqui ele está falando que viria com seus próprios olhos. E agora que tem internet e televisão, é mais fácil de ver. Antes, uma notícia precisava que o barco chegasse com aquele papel, aquela carta. Mas agora está acontecendo e você já está vendo na outra parte do mundo, em vivo e em direto, através da tecnologia.
quando virdes, está falando a igreja. Os que perguntaram para os apóstolos da igreja, e Jesus mandou a eles pregar este evangelho em todo o mundo. Ou seja, que isto é para nós, tem a ver conosco. Quando virdes a abominação da desolação, ou a abominação desoladora, diz outra tradução, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Então ele chama e nos dá uma sinal. Vem falando que não é, isso ainda não é, não se preocupe, isso são mistérios que acontecem, sim, mas não é o fim próprio. Mas depois a coisa vai virar mais perigosa, mais difícil, princípio de dor, e então, por fim, é alerta já não a laranja, já é vermelha. O fim já é alerta vermelha. E com que associa-se ao fim? Com o testemunho dele por todo o mundo e a abominação desoladora estabelecida no lugar santo do templo em Jerusalém. Então virá o fim. Portanto, quando virdes isto, ou seja, essa é uma señal que ele está chamando a atenção. O que aconteça no templo de Jerusalém. Porque quando se coloca a abominação desoladora, aí começa a reinar o anticristo. Porque a abominação desoladora é a imagem da besta para ser adorada. Colocar a imagem da besta no lugar santo do templo. Ou seja, que o templo tem que ser restaurado e já está prefabricado. Já o sacerdócio está pronto, já tudo está pronto. Só falta começar a levantar ele. Mas eles não podem levantar ele de qualquer maneira. Para poder levantar ele, eles têm que ter o sacrifício contínuo restaurado. E quando você vê as frases de Daniel, às quais Jesus apela, olhe de novo aí. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora ou da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Ou seja, o Senhor nos tem de olho em Jerusalém, no templo, no lugar santo e na abominação desoladora. Porque esse é quando o anticristo se senta, como diz Paulo, baseado em Daniel 11 e outras passagens, se senta fazendo-se passar por Deus como se fosse Deus. Então, se o Senhor apela a Daniel, deveríamos ver que é o que diz Daniel acerca desta abominação desoladora, porque Jesus disse, já quando escuta a palavra fim, então, pois, quando virdes essa abominação. Então você vai ver que há uma sequência. A abominação desoladora é quando já o templo foi restaurado e se coloca no lugar santo. Sentando-se, como disse Paulo Tessalonicenses, segunda e segundo capítulo, quando se senta no templo de Deus, o anticristo. Esse é o momento do mesmo fim. Quando será o fim dessas maravilhas? Pergunta um anjo a outro em Daniel. E diz, será por tempos e meio tempo. Quando se acabe a dispersão do povo santo, tudo isto será cumprido. Ou seja, que essa é a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Esse é onde o anticristo se faz passar por Deus. Ou seja, tira a máscara. Antes disso, ele estava trabalhando secretamente, ocultamente, escondidamente, com astúcia, com engano, fazendo pactos e pactos. E quando já tudo estiver pronto, pá! Tira o contínuo sacrifício, estabelece a abominação desoladora, começa a grande tribulação. E isso que o Senhor fala, que sinal haverá? E o Senhor foi passando da amarela para a laranja e para a vermelha. E quando chegou vermelha, falou disto. Então não podemos ignorar o que acontece em Israel, o que acontece em Jerusalém,
o que acontece em relação com o templo. Porque o anticristo se sentara no templo. Então o templo tem que ser restaurado. E para que o templo seja restaurado, tem que ser restaurado o contínuo sacrifício. Mas o contínuo sacrifício parou no ano 70, quando os romanos tomaram Jerusalém, derrubaram tudo, espalharam Israel por toda parte, e é a profecia que estivemos lendo ontem e que vamos ler agora, por causa de que aqui estamos em outro lugar. Entre esses irmãos que já ouviram, por favor, tem paciência, repetição, temos que repetir. Então vamos para o livro de Oséias, que vem depois de Daniel. Depois de Daniel, vamos ver Oséias, capítulo 3, que é um capítulo curto, e vamos ler os últimos versículos de Oséias 3, versos 4 e 5. Depois de Daniel está Oséias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Capítulo 4, capítulo 3, verso 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe e sem sacrifício e sem estátua. Se refere àquelas dos querubins que colocavam em tudo. Deus mandou não fazer estátuas, mas também mandou fazer estátua de querubins e colocar lá no lugar santíssimo, ao lado da arca. E sem efode, que é as ombreiras sacerdotais, ou seja, como se fosse sem sacerdotes em exercício. O terafim. Muitos dias Israel, desde o ano 70 até que Israel voltasse. Então o verso 5 fala da volta. Depois daqueles muitos dias que começaria no ano 70. Depois tornarão os filhos de Israel. Eles primeiro tornam como aqueles ossos secos que começam a se juntar e voltar, mas todavia não têm espírito, porque não se voltam para o Senhor, voltaram para a terra, mas tem que voltar da terra para o Senhor. Mas a parte externa é primeiro e depois espiritual. Tornarão depois os filhos de Israel. E agora sim, quando retornam e começam os vizinhos a atacarem e que querem barrer Israel do mapa e tal, aí tem que buscar também a Deus. Buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, ou seja, o Messias, porque o Messias, antes de nascer, estava em Davi e nos descendentes de Davi por Judá. Não Isaías, Davi. E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então você vê um retorno de Israel para a sua terra, para então buscar a Deus e buscar o Messias de Deus, e aí se assombrar da bondade de Deus. E aí são reinsertados na oliveira da qual tinham sido separados, mas agora são reinsertados e se encontram no corpo de Cristo, porque Cristo é a porta por onde entra a maneira dos gentios e dos judeus para a casa de Deus. Agora é um povo, já um só rebanho em Cristo e um só pastor, Cristo. Isso temos que entender. São elementos do Kairos final. Kairos é o último período que tem vários elementos. A Bíblia fala de tempos e estações que mudam, que Deus tira reis, coloca reis e tira, e vai mudando. E cada período, o Kairos, o Eon, o Era, o tempo, tem seus elementos próprios. Tem que acontecer umas coisas neste tempo para poder, de primeiro, passar a segundo. Porque como vou entrar em cálculos se não sabe somar e restar? Então, cada tempo se aprende algo.
E depois vem Pérsia e é outro elemento. Babilônia era cativeiro, Pérsia retorno e reunificação. Depois, em Grécia, era a preparação do Novo Testamento. E depois, no tempo de Roma, vem Jesus e vem o Novo Testamento mesmo, graças à preparação do Kairos anterior, do tempo anterior. Cada tempo tem seus elementos e nosso tempo também tem elementos próprios de nosso Kairos. E temos que entender isso e cooperar com Deus em cada coisa que Ele faz, em cada tempo. Mas nós temos que ser fiéis à nossa própria geração dentro dos elementos de nosso próprio Kairos. Entender isso. Que a história está dividida em tempos e cada tempo tem sua função. E nós estamos neste tempo. E temos que entender o próprio deste tempo. E sempre estamos falando, bueno, lá no passado. Se houvesse sido Jeremias. Se houvesse sido Daniel. E falamos, no futuro, não? No milênio. Sempre o passado e o futuro, mas o presente, será que entendemos? É o presente que temos que entender. Os elementos de nosso Kairos, de nosso tempo, não estar atrasado. Não seja que passe o trem e ficamos. Temos que seguir ao Senhor segundo as sinais dos tempos.